O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros, romeiras, de longe e de perto, que vieram agradecer e também bendizer, louvar a nossa querida Mãe, Nossa Senhora de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas, e desde já as nossas orações são para que a sua semana, que se inicia no dia de hoje, uma semana de trabalho, possa ser uma semana muito abençoada e que você, no decorrer desta, possa conseguir alcançar tudo aquilo que almeja para si e também para a sua família. E também quero dar as boas-vindas e um bom dia todo especial a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações. E uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que nos acompanha através da rede mundial de computadores. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações, que os seus projetos, os seus anseios, principalmente você que está fora do Brasil, possa alcançar, realizá-los. E quando puder vir, venha agradecer, louvar e bendizer a nossa Mãe, Nossa Senhora de Nazaré, por mais essa graça alcançada em sua vida, e desde já que a sua semana seja muito abençoada. Irmãos e irmãs, certa vez, um fazendeiro que estava lá trabalhando na roça, ele escutou um barulho, Alguém estava gritando lá do pântano. Então ele deixou as suas ferramentas e imediatamente foi ao encontro daquela pessoa que gritava por socorro. E quando ele chegou ao pântano, ele viu que era um adolescente que estava gritando por socorro porque estava afundando. Então ele, com muito sacrifício, conseguiu salvar o garoto da morte. Levou para sua casa, ele tomou um bom banho, se recuperou e foi embora. No outro dia, eis que chega uma carroça repleta de joias, muitas preciosidades, e montado na carroça vinha um rei para agradecer o que aquele fazendeiro fizera por seu filho. Então o fazendeiro, que era um homem muito simples, um homem muito humilde, disse: não, eu fiz mais do que a minha obrigação, o senhor não me deve nada. Então aquele rei ficou impressionado com a humildade e o desapego dos bens materiais daquele pobre fazendeiro. E quando eles estavam conversando, o filho do fazendeiro
apareceu. Então aquele homem rico disse para o fazendeiro: este menino é teu filho? E o fazendeiro disse: sim, é meu filho. Então o rei disse: pois bem, vou pagar para ele todos os estudos, e se ele for tão honesto e tão correto como é o seu pai, ele vai ser um grande homem na vida, vai fazer grandes coisas. Então o pobre fazendeiro aceitou. O rei mandou o filho do fazendeiro estudar em outro país, e o filho foi crescendo, fez medicina, se tornou um grande cientista e depois se tornou o famoso fundador, o famoso criador da penicilina. E esta penicilina depois veio salvar o filho do rei. É isto, meu irmão, minha irmã, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos o bem, com certeza nós vamos colher o bem. Se nós plantamos o mal, vamos colher o mal. Por isso que é muito importante nós tomarmos cuidado com aquilo que estamos semeando, sejam por palavras, sejam por atos. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que estamos fazendo, para nós mesmos e principalmente para o nosso próximo. Veja que no Evangelho de hoje, que é o texto de São Lucas, capítulo 9, Jesus está caminhando para Jerusalém. E esta caminhada vai até o capítulo 19 do Evangelho de São Lucas. E durante essa caminhada, Jesus, ele consegue perceber aquilo que passava no coração dos seus discípulos, dos seus seguidores. Eram pessoas interesseiras, pessoas que estavam preocupadas em ocupar as primeiras posições neste mundo. Jesus, num gesto simples, mas num gesto muito pedagógico, vai ensiná-los, a eles e também a nós. Se nós queremos ser grandes, nós precisamos ser pequenos, como as crianças. Quando aparece esse substantivo criança na palavra de Deus, quer mostrar para nós a dependência que nós temos de Deus. Sim, porque a criança representa um ser dependente, um ser frágil, mas um ser também humilde, um ser simples. Jesus, quando coloca a criança no meio e do seu lado, ele quer mostrar para os seus discípulos de seu tempo e para os discípulos do nosso tempo, que se nós queremos chegar ao reino dos céus, nós precisamos ser dependentes de Deus, precisamos ser puros de coração, ser humildes, porém acolhedores. As crianças nos ensinam cada lição. Por exemplo, você vê as crianças brigando, mas em pouco tempo já estão de bem novamente, já estão brincando como se nada tivesse acontecido. Ao passo que encontramos os adultos que por uma coisinha boba ficam de mal, ficam sem se falar por uma vida toda, não conseguem perdoar, porque são pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas soberbas que só pensam em si mesmo, não pensam no seu próximo. E depois um outro ponto destacado no Evangelho fala sobre o ecumenismo. E é o ecumenismo que nós vimos no texto do Evangelho de ontem, quando Jesus é indagado: olha, tem alguém aí pregando em seu nome. E Jesus então vai responder: aquele que não é contra nós, é a favor de nós. Nós não temos o direito, meus irmãos e irmãs, de sermos o centro das atenções. Pelo contrário, nós temos que ser pessoas abertas. Deus se manifesta aonde Ele bem entende. Todo aquele que se abre à graça de Deus, Deus então vai fazer a sua morada. Não importa a sua profissão de fé, Deus é que escolhe. Nós não temos o direito de nos arvorar e dizer que aquele irmão ou aquela irmã
que professa uma outra religião diferente da minha, está agindo errado. O julgamento compete a Deus. E é isto que a segunda parte do Evangelho nos mostra. Nós precisamos aprender a respeitar. Se nós queremos o respeito, nós também precisamos respeitar. E já a primeira leitura de hoje, do profeta Zacarias, é a continuação do mesmo tema que nós vimos na semana passada do profeta Ageu. Zacarias é contemporâneo do profeta Ageu. Eles estão aí vivendo mais ou menos no ano de 520 antes da era cristã. E o povo está tentando reconstruir o templo, que era a unidade, o centro de religiosidade daquele povo, onde o povo se reunia para louvar e bendizer a Deus. E Zacarias, ele vai dizer para o povo não perder a esperança, porque dias melhores virão. Por isso que ele vai dizer, ainda nós vamos ver nas praças as crianças brincando, os idosos ali sentados, falando das suas vidas, ou seja, Zacarias fala de uma cidade pacífica, uma cidade onde Deus estará presente. Olhando para a primeira leitura de hoje, muitos de nós nos lembramos do nosso passado, aqueles que vieram lá do interior, uma cidade tranquila, uma cidade pacífica, onde as pessoas podiam dormir com as janelas abertas, com as portas abertas. E hoje, infelizmente, por causa da violência, e a violência infelizmente já chegou nos interiores, hoje as pessoas, além da porta, precisam colocar grades. E ontem, conversando com a pessoa, eu perguntava a ela, por que a violência aumentou tanto? E ele, na sua humildade e simplicidade, me dizia, sabe o que é, padre? É falta de educação, falta de religião, falta de Deus, falta de uma família. Ou seja, por causa da má estrutura que a sociedade apresenta, é que os delinquentes estão cada vez mais em número maior. E ele tem razão. Por isso nós precisamos levar o nosso pensamento a Deus e pedir a Ele paz para a nossa sociedade. Afinal, os nossos jovens de hoje serão o futuro de amanhã. E se nós queremos que eles sejam pessoas autênticas, homens honestos, mulheres honestas, pessoas íntegras, nós precisamos ajudá-los a descobrir um futuro melhor para as suas vidas, através da educação, através do acolhimento. Afinal, a gente colhe aquilo que planta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.